Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, versículos 41 até o 43. Nós vamos falar sobre atitudes. Eu sei que cantar, quando vocês estão aqui, cantando, o pessoal está aqui tocando, e vocês não sabem a letra, é difícil, não é? Porque não tem nada escrito aqui atrás, Nós estamos orando para nós conseguirmos aí o painel. Eu sei que Deus já proveu e vai acontecer em nome do Senhor Jesus, amém? Aí vai ter o painel aqui no fundo, com a letra, aí vai ser fácil todos nós aí cantarmos juntos, amém? Acharam? Lucas 8, 41 a 43 diz assim: E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrou-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e porque nenhum pudera ser curada. Versículo até o 44. Chegando-se por trás dele, tocou na orla da veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Amém? Querido Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Entendemos, ó Deus, que só estamos aqui porque o Senhor é misericordioso. Pai, antes de ministrar, eu oro em favor do povo afegão. Tudo que está acontecendo lá no Afeganistão, Senhor. Oh, Senhor, só essa semana mais de 200 cristãos já foram eliminados, mortos, assassinados pelo Talibã. Senhor, eles são cruéis, bárbaros, e estão indo contra tudo que é de Cristo. Por isso, Senhor, olha com misericórdia para aquela nação. Muitos estão fugindo, até mesmo o povo muçulmano, o povo de lá está fugindo por causa desses fundamentalistas, extremistas do Talibã. Senhor, há igrejas batistas lá, há missionários enviados para lá. Continue guardando, Senhor. Vários deles já foram mortos essa semana. Em 2 semanas, ó Deus, famílias inteiras foram assassinadas, somente porque servem a Ti. Senhor, tenha misericórdia, Pai, alcance aquele lugar, gera o avivamento, mova as nações, Senhor, para reter toda esta ação maligna, em nome do Senhor Jesus. Pai, agora quanto à palavra de hoje, fale aos nossos corações. Fale segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Fale conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Venha, Senhor, em direção à necessidade do teu povo, mas principalmente ao cumprimento da tua vontade esta noite. Por isso, Senhor, submetemos todo o espírito ao senhorio de Jesus Cristo, Senhor, para que somente o Espírito Santo de Deus fale neste lugar. Qualquer outro espírito que não procede de Deus se cale, caia por terra, saia em nome do Senhor Jesus. Pai, se não for para falar a tua palavra, mata-me nesse altar, mas não permita que eu abra a boca. Mas, Senhor Deus, para falar a tua palavra como ela é, dá-me ousadia, intrepidez, coragem, discernimento, unção necessária, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por nos ouvir e nos abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, pode se assentar. Tem um recadinho aqui que me deram para não esquecer. Lá no final, lá na igreja, na entrada, aliás, estão sendo vendidos temperos secos, 4 temperos a R$10, é a doação da Escândalo Gourmet. Geleia de pimenta, de abacaxi com pimenta, o potinho a R$10, uma doação da Ivete, são deliciosas, viu? E o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável por R$39,90, amém? Fiz a merchan aí, tá bom? Muito bem. Sabe que o que muda nessa história não é o que nós falamos, são as nossas atitudes. Nenhum aluno vai bem em qualquer matéria se ele não fizer o quê? Estudar. Isso é uma atitude. Eu não posso
esperar respostas à oração se eu não orar. Eu não posso querer que Deus me ouça na oração se eu não acreditar. Eu não posso, por exemplo, passar em um concurso público se eu não me inscrever e também não estudar para isso. Então, as nossas atitudes são muito mais importantes do que as nossas palavras. O amor, ele é mais entendido por meio de quê? De atitudes do que de palavras. E aqui nós encontramos um momento em que Jesus havia sido meio que rejeitado lá em Cafarnaum por causa dos milagres, por ter expulsado demônios naquele lugar. O povo não queria muito Jesus, então ele foi para o outro lado da Galileia e ele então, passando a multidão, reconheceu que Jesus estava passando naquele lugar. Então acontecem algumas cenas que são narradas em Lucas, Marcos e Mateus, e cada um deles traz uma porção que acrescenta o que aconteceu naquele local, e esta é a visão do evangelho sinótipo. Cada um vê de um lado, e como cada um vê, então descreve a situação. Eu olhando para o púlpito aqui, do meu lado esquerdo, posso narrar o que está aqui. Eu olhando aqui na frente, eu narro como está aqui. Eu olhando do lado direito, eu tenho uma outra narrativa, porque eu não enxergo o que acontece do lado esquerdo. Então, nós precisamos entender que os evangelhos, eles se completam. E nas narrativas acerca da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, em todas elas, o que mais se demonstra é a atitude. Lá em Mateus, quando trata sobre essa aproximação de Jairo, a Bíblia tem um cuidado, ou melhor, Mateus tem o cuidado de fazer uma seguinte narrativa. Ele dá no chefe da sinagoga, ao invés de chamar como príncipe da sinagoga, ele o chama de chefe. Ele já traz uma conotação de alguém que manda. E também em Mateus fala que ele vai até ele porque sua filha havia já acabado de morrer. Na narrativa de Lucas, como nós vimos, ele fala que a sua filha estava prestes a morrer, e vem um detalhe: ela tinha 12 anos. Mas em ambos os casos, a narrativa demonstra que Jairo foi até Jesus e pediu para que Jesus fosse até a sua casa. Atitude de fé de Jairo, sabendo que Jesus tinha um poder sobre todas as coisas, foi de dizer a ele: vem até minha casa. E como chefe, vem comigo até minha casa. Ele foi na questão de ordem. Como alguém influente na sociedade, ele vem não como alguém temente ao Senhor, mas ele vem já pedindo ou mandando, como está em Mateus, que fosse até sua casa. A Bíblia fala que Jesus aceitou o convite. E ele vai para a direção da casa de Jairo. Só que nesta direção, ele encontra uma mulher que tinha um sofrimento que já estava custando o tempo de vida da filha de Jairo, 12 anos. A história da filha de Jairo estava começando porque era uma adolescente agora, indo para a puberdade aos 12 anos de idade, mas agora esta mulher já tinha iniciado a fase da puberdade, estava sofrendo com uma hemorragia, uma menstruação contínua, já tinha gastado os recursos que ela tinha tido atitudes científicas, procurando médicos, tinha as atitudes legais de sua época, como estava em Levíticos. Ela entendia que ela era uma mulher, segundo a sociedade judaica da época, impura, porque ela não parava de sangrar.
E havia uma lei judaica em que a mulher não podia ter convívio com a família, nem com a sociedade, nem tocar em alguém enquanto ela sangrasse. Era um método sanitário, sim, uma forma de impedir alguma outra contaminação por meio do sangue, sim, mas ao mesmo tempo era vergonhoso e humilhante para aquela mulher, 12 anos, sem cessar o fluxo sanguíneo. E aquela mulher tem uma atitude, que era ir até Jesus e tocar em Jesus. A atitude de Jairo foi ir até Jesus e dizer: vá até a minha casa, porque minha filha está morrendo. A atitude da mulher: eu vou até Jesus, e se eu apenas tocar na orla dele, de sua veste, nas franjas que há em sua veste, eu serei curada. Você percebe que há uma atitude diferente de fé? Ambos foram atendidos, só que de maneira diferente. A Bíblia narra que Jesus aceitou o convite e foi. Indo para a casa de Jairo, aquela mulher, com uma fé diferente da de Jairo, interrompe a comitiva para a casa de Jairo. Antes de chegar na terceira atitude, vamos parar aqui nessas duas e pensar sobre nós. Qual a aplicação espiritual que nós temos na nossa oração? Quantos de nós não dizemos: Senhor, vai lá e faz isso, Senhor, vai lá, toca no meu marido, Senhor, toca na minha esposa, Senhor, toca nos meus filhos, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, vá naquela nação, Senhor, vá para... É ou não é? E aquela mulher não foi fazer nada disso. Talvez você pense: pastor, só acabou de falar que ela tinha o problema social, o problema cultural de Israel, ela não podia ter convívio. Sim, é verdade. Então ela poderia muito bem se abster daquilo e esperar que Cristo fosse até ela, que Cristo tivesse misericórdia dela, que olhasse para ela e dissesse para os discípulos: vai lá, chame aquela mulher e traga ela até aqui, hoje eu vou curar aquela mulher. Ela poderia esperar então que Jesus fizesse algo nesse sentido de orar: Senhor, faz com que ele olhe para mim. Oh Deus de Israel, faça com que seu filho olhe para mim. Não, ela não fez essa oração. Ela teve atitude que mudaria o destino. A narrativa fica mais intensa na atitude daquela mulher do que daquele homem importante de Israel. E não é porque aquela mulher era pobrezinha, coitadinha, então o fator social estava agora favorecendo ela. Não. Ela era uma mulher de recursos. Ela era de uma boa família. E ela tinha procurado os melhores médicos de sua época, usado o conhecimento científico de sua época. Ela teve todas as atitudes. Ela chegou no momento em que só tinha uma única solução. Uma atitude de fé, de não incomodar o mestre, mas apenas tocar o mestre. Ela não queria nem ser conhecida. Ela não queria nem que o nome dela fosse mencionado. Tanto que na Bíblia não é mencionado o nome dela. Qual é o nome dela? A mulher do fluxo de sangue.
Ela não estava preocupada com a identidade, ela não estava preocupada com o reconhecimento, ela não estava preocupada se as pessoas iam saber quem ela era. Não, não, não. Jairo é diferente. Jairo tinha um título, tinha um nome a zelar. Então a Bíblia até mostra a narrativa do nome dele, porque ele estava mais preocupado com o contexto histórico dele, quem ele era. Você pode falar, mas pastor, aquele homem era chefe de uma sinagoga, ele era conhecido, os discípulos conheciam o nome dele, ok? Os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus. Poderia muito bem um dos discípulos que havia visto aquela mulher, que já sabia o nome daquela mulher, narrar o nome dela quando escreveu a história. Não há nenhum dos 3 evangelhos narrando o nome dela. Você está entendendo? Porque ela não queria ser descoberta na multidão. Ela não queria que o holofote fosse até ela. Ela não queria chamar a atenção de ninguém. Ela só queria ter a ousadia de tocar na orla da veste de Jesus e mudar a sua história. Ela só queria que cessasse aquele sangramento. E ela via que Jesus era um médico extremamente ocupado, rodeado de pessoas. Ela viu que Jesus tinha um poder curador, que ele era Senhor em tudo que fazia. E ela não queria incomodar o mestre. Ela queria apenas tocar. Jairo faz uma comitiva. Jairo tinha escravos, ou melhor, funcionários ao seu comando. Jairo tinha um nome a zelar. Aquela mulher não estava nem preocupada com isso. Não estava nem preocupada se ela seria escorraçada para fora de Israel. Porque conforme a lei daquela época, ela deveria estar fora de Jerusalém, fora de Israel, por tocar em alguém. É como se fosse uma lepra. A mulher, na menstruação, conforme Levíticos, ela deveria ficar 7 dias ausente da família. Bem que se nós trouxermos para os dias de hoje, muita mulher até gostaria de ficar 7 dias sozinha, sem ter que cuidar de nada em casa. Ela seria uma bênção, né? Olha, também gostou da ideia. Mas, naquela época, para a mulher era um desprezo. Ela só queria que o mal que estava nela saísse. É só isso. Eu não preciso ser vista, eu não preciso ser notada, não preciso ser reconhecida, eu não preciso ter um nome, eu não preciso nada disso, eu não preciso nem que ele olhe para mim, eu só preciso tocar nele. Ele não precisa pôr a mão em mim, ele não precisa entrar na minha casa, ele não precisa fazer nada disso, eu preciso fazer algo, eu vou até ele. Então ela vai, de maneira simples. Jairo é surpreendido por uma mulher com a fé diferente da dele. A comitiva de Jairo, a comitiva de Jesus, os discípulos são surpreendidos por uma virtude que saiu de Jesus. Um poder que emanou ali, porque alguém ousou ter uma atitude real de fé. Eu faço uma pergunta para a nossa aplicação diária. Como tem sido a nossa oração? Qual tem sido a nossa atitude quando nós queremos algo de Deus? Quando nós queremos que Ele opere algo poderoso em nós? Porque naquele momento que aquela mulher foi curada do fluxo de sangue, ela sentiu em seu corpo algo e ela poderia ir embora e de fato já estava se retirando, porque ela conseguiu o que queria, apenas tocar sutilmente e ir embora.
mais nada. Mas Jesus para tudo para lançar holofote naquela mulher. Está entendendo? Quem procura holofote se dá mal. Mas quem só procura a glória de Deus, Ele nos ilumina. É Ele que traz a luz sobre nós. E a Bíblia fala então que, naquele momento, versículo 45, disse Jesus: quem é que me tocou? Aí talvez você diga, mas pastor, ele era Jesus, sabia tudo? Ele não sabia? Sabia. E ele pergunta, quem me tocou? E aí os discípulos, claro, olha a atitude incrédula dos discípulos, aqui a terceira atitude. Mestre, estamos numa multidão, estamos indo para a casa de Jairo. O povo aqui na cidade está empolvorosa. O senhor está indo para a casa de uma pessoa conhecida aqui na cidade? Está todo mundo aqui te apertando. Vai falar que alguém te tocou? Ah, Senhor, um monte de gente te tocou. Então não é o toque, mas é como toca. Não é o que você fez, mas como você fez. Não é uma atitude por atitude, mas é a atitude certa. Então a Bíblia fala, Jesus continua a narrativa, e quando negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te oprime, te aperta, e o Senhor pergunta, quem te tocou? E disse Jesus, olha só, alguém me tocou, porque eu bem conheci que de mim saiu poder. Ele quase fala assim, ô seu chucro, é um toque diferente. Não, alguém me tocou como deveriam todos que estão aqui me tocar. Alguém está aqui no meio, não como um mero curioso, não apenas como multidão, não está aqui apenas concorrendo porque eu sou famoso, porque eu sou Jesus, porque eu sou alguma coisa, não. Essas pessoas estão, alguém me tocou diferente porque veio, na verdade, somente crendo que seria possível um poder ser emanado nesse toque. E o poder saiu. Parece algo assim, surpreendente e espontâneo. Será que hoje nós aqui, ao estarmos aqui na igreja, tivemos uma atitude de louvor, de adoração que surpreendeu Jesus, a ponto de ser emanado o poder dele? Ou já nos acostumamos com o toque? E esse é o quarto grande mal de um toque. É o costumeiro. É o mecânico. Eu vim para a igreja, hoje eu não estava legal, eu resolvi vir. Eu não vim cultuar porque a gente precisa. O culto era 6 horas, eu até me atrasei hoje, mas eu cheguei. Eu vim porque eu precisava vir, eu queria ouvir a voz de Deus. Qual foi a atitude que trouxe você aqui? O que você quer hoje? Quem você quer tocar para que algo espantoso mude a sua história? Nós muitas vezes estamos na igreja acostumados com a liturgia dos cânticos,
Aí coleta a oferta, um terceiro cântico, vem para a mensagem, após a mensagem, uma oração aplicando a mensagem. Após isso, termina o culto, bênção apostólica e tchau. Nós estamos mecanizados. Nós estamos como a multidão ao redor de Jesus. E como os próprios discípulos, que até ignoram o que Jesus está falando. Como alguém te tocou? Todo mundo aqui disse que não tocou o Senhor. Já estava achando até que fosse um toque diferente. Esbarrado, empurrado. Mas o toque foi nem em Jesus, no corpo de Jesus. Foi apenas na veste, na franja do sacerdote. Que a gente nem percebe quando toca. Se você está com um casaco, uma blusa, algo sobreposto, um sobretudo, e alguém tocar no sobretudo, sem tocar no seu corpo, sem comprimir o tecido ao seu corpo, você não vai perceber que tocou em você. O toque imperceptível é o que foi percebido. Não o perceptível, o notório. Se nós trouxermos essa atitude de fé como uma oração, será que as nossas orações já se tornaram tão mecânicas a ponto de já não mexer em nada? De não alcançar o espiritual, o sobrenatural? Já não estamos orando como deveríamos, já não cremos como deveríamos, já não temos os problemas que exigem isso. Aquela mulher se cansou de atitudes humanas e tomou uma atitude de fé. Se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curado. Discípulos não entenderam, multidão não entendeu, Jairo então nem sabia o que estava acontecendo. Mas a Bíblia fala que aquela mulher foi curada e Jesus continuou, porque a narrativa inicial é que Jesus estava indo para a casa de quem? Jairo. Então Jesus ia concluir a obra. Mas antes dele concluir, ele para, e então no versículo 47 diz: então vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Aquela mulher que não queria ser vista, notada, nem nada, Jesus faz com que ela seja notada. Então ela conta a história dela. Por isso, o escritor sagrado, ele narra que aquela mulher sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. E já tinha procurado de todas as formas ser curada. Havia gasto todo o seu recurso procurando uma cura e não acontecia. Mas ela conta que agora só viu uma única saída, e esta era tocar sutilmente Jesus. Talvez um de nós, numa atitude desesperadora, entraria na frente de Jesus, não é? Pararia Jesus e falaria: Senhor, como muitos gritavam, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas aquela mulher não parou na frente de Jesus. Ela foi de maneira sorrateira, com todo cuidado, passando entre a multidão e tocou na franja sacerdotal para que fosse curada. Jesus olha para ela e diz:
a tua fé te curou. O salvar aqui no grego é todo o contexto que eu e você precisamos de resposta. Jesus diz isso para aquela mulher e ele continua. Ele diz: tem de bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Versículo 49, estando ele ainda falando, chegou alguém de lá, do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. A quinta atitude, atitude de alguém que ignora o poder que há em Jesus. Aquele funcionário foi até o seu patrão, o chefe da sinagoga, e fala: para de incomodar o mestre, esquece isso daí, sua filha morreu, vamos embora, vida que segue. Deixa Jesus para lá. E aí Jesus, versículo de número 50, Jesus, porém, ouvindo, responde: não tenha medo, apenas creia e será salva. A Bíblia narra lá em Mateus que ele vai até a casa e fala: não, ela não está morta, ela apenas dorme. E o povo ri. E aqui, nesse texto, entrando na casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. E disse: não chorem, não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Aqui a narrativa também é a mesma. Lá em Mateus, estavam chorando e tocando cânticos fúnebres. Quando Jesus diz isso, todos riram. Aqui ele inclui que chamou os 3 mais próximos para entrar na casa junto com os pais, e riem o povo quando ele diz que ela não está morta. A atitude totalmente incrédula. Essa é a pior. De alguém que já não tem mais esperança. E aí alguns de nós dizem: por que eu vou ler a Bíblia? Por que eu vou orar? Por que eu vou para a igreja? Por quê? Por quê? Não adianta mais. E quando nós perdemos a esperança, perdemos tudo. Porque a esperança é uma das bases que sustentam a fé. Só podemos crer porque esperamos. A fé é a certeza da obtenção daquilo que nós esperamos. Se não esperamos, não temos fé. Então a quinta atitude aqui, do povo que estava na casa de Jairo, era de total incredulidade. Zombaram de Jesus. Vamos pensar um pouquinho e aplicar isso aqui para nós. Em que área você parou de crer que Jesus não pode mais fazer? Que já não dá mais jeito. É isso. É o que Deus quis foi isso, o que sobrou para mim foi isso, e é assim que vai ser. Agora só me resta a morte. Qual foi a área que você perdeu a esperança? Porque talvez você acredite em alguma coisa, mas não em tudo. Talvez você creia que Jesus possa fazer algumas coisas, mas não em tudo. Até na própria narrativa da história da igreja, teve um tempo em que a igreja passou por um período sombrio, que já não acreditavam nos dons espirituais, não acreditavam mais na manifestação do Espírito Santo, não acreditavam mais em milagres.
Então, se olharmos para o curso natural da história, é comum a incredulidade, é comum a dúvida, é comum acharmos que não tem mais jeito. E se torna comum zombarmos da palavra de Deus. Mas hoje essa palavra vem até mim e você dizendo que é uma atitude certa muda a história. Então eu quero saber, e você vai dirá para Deus, qual é a atitude que você vai tomar hoje. Porque naquela situação, no versículo de número 53, quando falam, riam-se dele, sabendo que estava morta, o povo sabia que estava morta. Ele entrou, pegou ela pela mão e clamou dizendo, levanta menina. Lá em Mateus está, Talita cumi, levanta menina. Quando ele faz isso, aquele poder que curou aquela mulher, aquela virtude que curou a mulher do fluxo de sangue, é liberada sobre aquela menina. E algo mais espantoso do que curar uma hemorragia aconteceu. Versículo de número 55. E o espírito daquela menina voltou ao corpo. E logo ela se levantou, e Jesus mandou que lhe desse o que comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Eu quero falar algo aqui sobre a atitude de Jairo para finalizar. Na hora que o funcionário disse, não incomodes mais o mestre, Jairo não desistiu. Jairo poderia olhar para Jesus e dizer, mestre, obrigado, desculpa por te ocupar. Ou então, mestre, se o senhor não tivesse parado para atender essa mulher, se o senhor não tivesse feito isso daí, parado para saber quem foi que tocou o senhor, teria dado tempo. Ele não acusou Jesus. Ele não questionou Jesus. E ele creu na palavra de Jesus. Então aquele exemplo do milagre no caminho, ao ver aquela mulher do fluxo de sangue ser tocada, fortaleceu a fé de Jairo. E ele não temeu. Jesus foi até a casa dele. Ele não riu de Jesus, o povo que estava lá riu. E ele então viu o milagre da sua filha que estava morta e que agora voltou à vida. Não importa se você começou de uma maneira incrédula. O importante é que você agora está sendo fortalecido por esta palavra. E se você aplicar esta palavra na sua vida, não há nada que seja impossível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. E o que você pode fazer então para a aplicação? Não importa se você começou dando ordem para Jesus, Jesus vem em minha casa. Ou se você foi até Jesus e quis tocar. O importante é que você começou. O primeiro passo é o mais importante. Se Jairo não tivesse ido até Jesus, sua filha não teria sido ressuscitada. Então, o que você vai começar hoje para mudar a sua história?
Qual é a atitude familiar, financeira, profissional, educacional, ministerial que você vai ter a partir de hoje para mudar a sua história? Quais são os sonhos que estão engavetados, que você achou que devido à pandemia, ou tudo que está acontecendo no mundo, não tem mais como acontecer? Declarou morte a ele. Qual vai ser a sua atitude a partir de hoje? Coloque-se em pé.